Meu nome é Thomas Keller. 12 anos atrás, eu estava sob um sol de outono, as mãos tremendo levemente enquanto colocava uma aliança de prata no dedo de Marcia. Éramos dois namorados da faculdade que acreditavam que o amor podia conquistar qualquer coisa. Essa noção ingênua nos envolveu enquanto dávamos os primeiros passos como marido e mulher, nossos corações batendo em harmonia com cada promessa sussurrada. A vida era uma melodia simples naquela época, dois filhos nascidos com os olhos inquisitivos de Marcia e meu sorriso torto, uma casa que ecoava risadas e sonhos que ambos afirmávamos cultivar. Eu trabalhava em TI, cercado por telas, códigos e algoritmos que me mantinham preso à realidade. Marcia, igualmente ambiciosa, subia na hierarquia de sua empresa, navegando pelo intricado labirinto da política de escritório com uma graça sem esforço. Ela estava sempre pronta com um sorriso e um toque que poderia aliviar o cansaço de um longo dia. Mas, com o tempo, esses toques se tornaram mais raros, e seu sorriso se voltou mais para o brilho de seu telefone do que para mim. Deixei os sinais de alerta passarem, cego pela crença de que ela estava entrelaçada em minha vida demais para desfiá-la. As coisas começaram a mudar há 3 anos. Marcia começou a chegar em casa mais tarde, suas explicações salpicadas de menções a projetos urgentes e o conveniente happy hour do escritório. No começo, aceitei isso como o preço da ambição. Nosso amor já havia sobrevivido a noites longas e estresse no trabalho antes. Mas, à medida que os meses passavam, o ar entre nós se tornava mais denso com algo não dito. Seu telefone nunca saía de sua mão, e quando eu fazia uma pergunta casual sobre seu dia, ela oferecia uma resposta curta ou um aceno distraído. Eu deveria ter percebido antes, mas há uma estranha segurança na negação. Ela permite que você continue com a vida que conhece, mesmo quando é uma mentira. O último golpe veio numa noite enquanto eu estava sentado em nosso escritório em casa, o brilho da tela lançando uma luz cansada sobre planilhas e prazos de projetos. Já passava da meia-noite, a casa silenciosa, exceto pelo ocasional render das tábuas do chão e o tic-tac rítmico do velho relógio que Marcia adorava. Ela já tinha desejado boa noite, seus passos leves ao subir as escadas. Eu deveria ter ido para a cama também, mas algo me fez hesitar. Um pressentimento, um sussurro em minha mente que instigava a minha curiosidade. Eu ouvi um leve ping do quarto. Era um som que eu conhecia bem, o telefone dela, iluminando-se com uma mensagem. Instintivamente, olhei para cima, em direção às escadas. Silêncio. Ela deveria estar no banheiro. Antes que a razão pudesse alcançá-la, eu me movi. O corredor parecia mais longo, cada passo soando contra o piso de madeira com o peso da minha apreensão. O telefone dela estava na cômoda, a tela brilhando. Hesitei, minha mão pairando acima dele. Este era o limiar, a linha entre a ignorância e a verdade. Um nome que eu não reconhecia surgiu na tela, Jenny do departamento de contabilidade. A mensagem era simples e condenadora: de mal posso esperar para te saborear novamente amanhã, querida. Minha visão embaçou, o quarto estreitando-se em um foco agudo de traição. Meu corpo ficou frio, e eu podia ouvir meu coração batendo nos meus ouvidos como um tambor. Marcia saiu do banheiro bem quando meus dedos tocaram o telefone. Seus olhos se arregalaram, o rosto perdendo a cor ao registrar a cena. Thomas. Sua voz, normalmente calorosa, quebrou nas bordas. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? A pergunta parecia absurda, até para mim. Que diabos é isso, Marcia? Eu empurrei o telefone em direção a ela, a tela ainda exibindo aquela mensagem, aquela string imperdoável de palavras. Ela encarou, a boca abrindo e fechando como um peixe desesperado por ar. Não é o que você pensa, ela finalmente disse, a defesa fraca da culpada. Mas seus olhos atraíram, desviando-se dos meus como se o peso do meu olhar fosse demais. Eu não gritei. Eu não me enfureci. A fúria que arranhava meu peito foi mantida sob controle por uma espécie de calma atordoada. Há quanto tempo? Ela se moveu, o silêncio falando antes que ela o fizesse. Alguns meses, ela sussurrou, como se dizê-lo suavemente pudesse diminuir o impacto. Não diminuiu. 1000 perguntas giravam em minha cabeça, mas apenas uma saiu. Por quê?
Era simples, cru. Uma pergunta que implorava por uma resposta que eu não tinha certeza se queria ouvir. Marcia olhou para baixo, a força que ela usava diariamente no trabalho não estava em lugar algum. Eu me senti sozinha, ela disse. Você está sempre trabalhando, sempre ocupado. Eu precisava me sentir desejada. Eu ri então, um som curto e agudo que cortou a tensão como uma lâmina. A ironia disso eu aqui, trabalhando para construir um futuro para nós, enquanto ela procurava validação em outro lugar. Então você jogou fora nosso casamento por quê? Por alguns momentos roubados com Wayne do departamento de contabilidade? O silêncio dela era resposta suficiente. Nas semanas seguintes, o gotejamento da verdade veio como um veneno lento. Primeiro, eram apenas mensagens de texto, depois almoços que se tornaram tardes em quartos de hotel. Cada novo detalhe era uma ferida fresca, e eu podia sentir meu amor por ela, uma vez vasto e inabalável, murchar com cada confissão. Tentamos consertar as coisas, pelos filhos, pela vida que construímos. Sessões de terapia que se transformaram em jogos de culpa, noites de encontro forçadas onde a conversa parecia arrancar os dentes. O terapeuta dizia que a confiança poderia ser reconstruída, mas toda vez que o telefone dela vibrava, minha mente ia a lugares sombrios. 6 meses foram suficientes para eu saber que não poderia continuar. O amor que antes me ancorava havia azedado em algo irreconhecível. Eu pedi o divórcio numa manhã de terça-feira, os papéis pesados em minhas mãos, mas mais leves do que o fardo de fingir. Marcia lutou, não por amor, mas por orgulho. A custódia, os bens, tudo se tornou um campo de batalha. No final, eu ganhei a casa e a custódia principal. Ela ganhou o direito de ostentar sua nova vida, mudando-se com N do departamento de contabilidade, que agora era uma figura fixa nos fins de semana e álbuns de fotos de meus filhos. O tempo passou, mas a raiva tem uma maneira de borbulhar abaixo da superfície. Mantive minha rotina, ancorado pelo trabalho e pela paternidade. Então, numa noite, meses depois que a tinta do nosso divórcio havia secado, o telefone tocou. A voz do outro lado era familiar, mas quebrada. Thomas, eu preciso da sua ajuda. Era Marcia, chorando tanto que suas palavras eram quase incoerentes. O primeiro instinto quando ouvi a voz de Marcia tremendo na linha foi desligar. O ressentimento que se acumulou desde o divórcio subiu como uma maré, apagando qualquer resquício de compaixão que restava. Mas algo em sua voz bruta, aterrorizada, se impediu minha mão. Em vez disso, eu ouvi, deixando seus soluços irregulares preencherem o silêncio da minha pequena sala de estar. Thomas, por favor, ela ofegou, as palavras saindo como se pudessem sufocá-la de outra forma. Não tenho a quem recorrer. Ele me deixou. Vou perder tudo. Havia uma satisfação distorcida em sua desespero. A mulher que antes se erguia altiva em sua independência, com olhos afiados e desafiadores, agora estava implorando por minha ajuda. Não era tanto alegria, mas uma vindicação que se estabeleceu em meu peito. E ainda assim, mesmo enquanto esse conforto amargo fincava raízes, uma memória surgiu, uma Marcia mais jovem, rindo enquanto dançávamos descalços em nossa cozinha, farinha em nossas roupas e sonhos em nossas cabeças. Eu afastei a imagem. Por que eu? A pergunta saiu fria, desprovida de emoção. Eu me surpreendi com meu próprio desapego. Eu sei que não mereço isso, ela disse, a voz rachando. Mas não tenho para onde ir, Jeremy, ele não é quem eu pensava que era. Ela riu amargamente, um som que rangia como vidro contra a pedra. Ele apostou tudo o que tínhamos, Thomas. Ele se foi, e eu estou enfrentando despejo. Por favor, pelo bem das crianças, eu preciso de ajuda. As crianças. As 2 razões pelas quais eu não deixei que o amargor me consumisse. Emma, com seus olhos sérios e perguntas que cortavam o coração das coisas, e Ben, com seu sorriso largo e fácil que aparecia muito mais frequentemente antes que nossas vidas desmoronassem. Pensei sobre os quartos deles lá em cima, ainda bagunçados com brinquedos e roupas que deixaram espalhadas durante a última visita no fim de semana. Minha mente corria enquanto Marcia continuava suplicando, mas as palavras estavam distantes, um eco sobre a enxurrada de pensamentos na minha cabeça.
Imagens da nossa família fraturada e rearranjada em algo irreconhecível. Havia uma parte de mim que queria deixá-la cair, mostrar a ela como era sentir-se deixado com nada além de memórias que se tornavam cinzas nas suas mãos. Mas pensei nas perguntas de Emma quando ela soube que a mãe tinha se mudado. Eu fiz algo de errado, pai? E bem, que ainda esperava pela janela quando ela se atrasava para buscá-los, nunca perdendo aquele fio de esperança. Vou pensar sobre isso, eu disse finalmente, cada palavra pesada e relutante. Antes que ela pudesse responder, terminei a ligação e me recostei, o silêncio me engolindo. O dia seguinte passou em um borrão. O trabalho foi uma distração bem-vinda, o zumbido do escritório e o ritmo constante do meu teclado mantendo meus pensamentos à distância. Mas durante cada pausa, a lembrança da voz de Marcia voltava. Eu olhava pela janela, vendo nada do panorama da cidade além dos rostos dos meus filhos e o espectro da vida que uma vez compartilhamos. Quando meu turno terminou, eu me peguei demorando no meu escritório, assistindo enquanto o ambiente esvaziava ao meu redor. O zumbido de um aspirador de pó no corredor sinalizava que já era tarde, mais tarde que o habitual. Levantei, o peso da indecisão pressionando sobre mim, e fui para casa. De volta a casa, movi-me por cômodos que pareciam maiores do que deveriam. Os ecos das risadas das crianças assombravam os corredores. As noites costumavam ser cheias de caos, crises de dever de casa, os solos de bateria improvisados de bem na mesa da cozinha, as tentativas de Emma de assar que sempre acabavam em fumaça e risadas. Agora, éramos apenas eu e o suave zumbido da geladeira. Eu não havia planejado ligar de volta, mas as palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. Marcia, preciso saber que isso não é apenas uma jogada. Você precisa entender por que estou hesitante. Minha voz estava controlada, mas meus dedos apertavam o telefone como se me preparasse para um golpe. Eu entendo, Thomas, ela disse, seu tom despojado de bravata. Eu sei que você tem todo motivo para me odiar. Mas eu não estou mentindo. Estou no fim da linha. Se não fosse pelas crianças, eu não teria ligado. Por favor. As crianças. Sempre as crianças. Sua voz, crua e cheia de uma espécie de desespero que eu nunca tinha ouvido dela, alcançou algo profundo dentro de mim que eu achava estar há muito enterrado. Eu imaginei os olhos de Emma se abrindo com preocupação e o sorriso de Ben se apagando em confusão se soubessem quão perto a mãe estava de perder tudo. Como isso chegou a esse ponto? Eu perguntei, mais suave agora, a ponta da minha raiva atenuada pelo cansaço. Tudo começou depois que ele perdeu o emprego, ela começou, cada palavra relutante, arrancada como dentes. Acontece que ele tinha dívidas. Jogando. Ele escondeu bem até que não havia mais nada para esconder. Começou a beber, e então ele se foi. Se foi, e eu repeti, a fria fúria que eu havia alimentado por tanto tempo reacendendo. Eu imaginei Jeremy, o N do departamento de contabilidade de cara satisfeita que uma vez desfilou pela minha casa como se pertencesse lá, agora se afastando quando a vida ficou difícil. Eu não consigo pagar o aluguel, Thomas. Estou à beira de perder tudo. Eu não pediria se não fosse sério. Eu esfreguei a têmpora, a dor surda de uma dor de cabeça iminente pressionando. A parte lógica de mim gritava para deixá-la resolver seu próprio problema, para deixar as consequências de suas escolhas finalmente voltarem para assombrá-la. Mas a lógica empalidecia diante do espectro de Emma e Ben sendo arrastados para essa confusão, sua estabilidade ameaçada. Eu vou ajudar, eu disse por fim, as palavras tendo sabor de cinzas. Mas apenas por causa das crianças. Isso não significa nada além disso, Marcia. O silêncio do outro lado era profundo, um silêncio que falava de alívio tingido de vergonha. Obrigada, Thomas. Eu sei o que custou para eu dizer isso. Obrigada. Eu não respondi. Não pude. Em vez disso, desliguei e sentei na luz fraca da sala, assistindo sombras se arrastarem pelas paredes, sentindo o peso de uma nova escolha se estabelecer-se, uma escolha não feita por ela, mas pelas duas partes do meu mundo que ainda seguravam meu coração. Os dias seguintes foram estranhos, a presença de Marcia em minha vida reintroduzida como um fantasma.
Arranjos foram feitos, dinheiro transferido, discussões realizadas, logística administrada com um profissionalismo frio que me agradava. Mantive a distância emocional, mesmo enquanto trocávamos atualizações rápidas sobre os projetos escolares das crianças e sua empolgação para o fim de semana. Mais uma noite, enquanto estava colocando bem na cama, ele perguntou: "A mamãe vai ficar bem, pai?" Seus olhos castanhos estavam amplos, buscando a verdade que ele sabia que eu nunca adoçaria. "Ela vai ficar", eu disse, não tendo certeza se acreditava nisso. "Nós vamos garantir isso." Ele sorriu, pequeno e contente, confiando de uma maneira que me lembrava porque eu havia entrado no fogo mais uma vez. Por eles. Sempre por eles. Os dias se transformaram em semanas enquanto a crise de Marcia se infiltrava na minha rotina diária. O que começou como um ato singular de compaixão relutante evoluiu para uma parte recorrente da minha vida. Começou pequenos, um envelope de dinheiro escorregado pela caixa de correio dela, contas pagas anonimamente para mantê-la longe do despejo. Da primeira vez que fiquei do lado de fora do apartamento dela, assistindo sua sombra se mover atrás das cortinas fechadas, senti tanto o peso da responsabilidade quanto a picada da traição novamente. Mas as crianças. Sempre que eu duvidava de mim mesmo, os rostos deles me ancoravam. Os olhos sérios de Emma e as risadas de Ben me mantinham seguindo em frente. Eu me dizia que essa era a única razão pela qual eu estava envolvido. A única razão pela qual eu a deixaria voltar aos meus pensamentos. O orgulho de Marcia se quebrava a cada vez que ela aceitava ajuda. Quando ela buscava as crianças para o fim de semana, mal conseguia encontrar meus olhos. A mulher confiante que antes comandava uma sala agora se encolhia na porta da nossa antiga casa. "Obrigada", ela sussurrava cada vez, sua voz pequena, como se as palavras a ferissem. "Concentre-se em se reerguer", eu respondia, tomando cuidado para manter meu tom neutro. Era tudo questão de negócios, ou pelo menos era isso que eu forçava a mim mesmo a acreditar. Uma tarde, Emma estava sentada à mesa da cozinha, trabalhando diligentemente em um projeto para a escola. Bastões de cola e glitter espalhados pela superfície, criando uma bagunça alegre. Ela olhou para cima enquanto eu reabastecia meu café. "Mamãe disse que poderíamos nos mudar mais perto da escola", ela disse, seu tom esperançoso. "É mesmo?" Tomei um gole, tentando soar casual, mas meu pulso acelerou. Marcia não havia mencionado nada sobre uma mudança. "Sim. Ela disse que vai ser melhor para todos em breve." Os olhos de Emma brilharam com aquele otimismo puro que apenas uma criança consegue reunir. Era um lembrete do porquê de eu ter feito o que fiz. Estabilidade para eles, mesmo que isso significasse reabrir velhas feridas. Mais tarde naquela semana, Marcia veio buscar as crianças. Ela hesitou na entrada, alternando o peso de um pé para o outro. "Podemos conversar?", ela perguntou, a voz cautelosa. Eu olhei para as crianças. Ben estava absorto em um livro, e Emma estava amarrando os sapatos. "Faça rápido", eu disse, cruzando os braços. Ela respirou fundo. "Eu encontrei um trabalho de meio período. Não é muito, mas é um começo." O brilho de determinação em seus olhos era familiar, um leve eco da mulher que eu conhecia. "Isso é bom", eu respondi, minha voz desprovida de calor, mas não fria. Era um passo, por menor que fosse, em direção a ela recuperar sua própria vida. Ela acenou com a cabeça, os olhos desviando para o chão. "Queria te agradecer de verdade, Thomas. Eu sei que isso não é fácil para você." "Não é", eu admiti, a verdade mais cortante do que eu pretendia. "Mas não se trata de você, Marcia. Trata-se de Emma e Ben. Sempre será." Ela fez uma careta, mas não houve discussão. Apenas um aceno e um murmúrio: "Eu entendo." O vento de outono soprava pelas ruas, espalhando folhas em uma dança de laranja e ouro. O apartamento de Marcia, que havia sido um símbolo de sua independência após o nosso divórcio, agora parecia mais uma prisão. Parei para entregar uma pasta de documentos legais que ela precisava, e pela primeira vez, ela me convidou para entrar. Era espartano, longe do lar aconchegante e bagunçado que compartilhávamos antes. As paredes eram nuas, exceto por algumas fotos das crianças.
Uma caixa de cereal meio vazia e uma velha caneca estavam sobre a mesa. Eu percebi então a solidão vazia que provavelmente a devorou quando ela se foi. Você gostaria de um café? Ela ofereceu, hesitante, como se preparasse para minha recusa. Eu balancei a cabeça, apoiando-me na porta. Estou bem. Só queria ter certeza de que você tinha isso. Eu coloquei a pasta sobre a mesa. Ela estendeu a mão para pegá-la, as mãos tremendo ligeiramente. Thomas, eu não sei se já disse isso de verdade, mas sinto muito. Por tudo. Sua voz estava firme, mas seus olhos traíam a emoção por trás delas. Eu olhei para ela, o peso do nosso passado compartilhado pairando entre nós. Memórias de nossos primeiros anos, antes das fissuras, voltaram sem aviso. As risadas, as noites tranquilas, as discussões sobre as cores da tinta para a sala de estar. Era estranho como esses momentos ainda tinham poder sobre mim. Desculpas não mudam o que aconteceu, eu disse, mais suave do que pretendia. Mas é um começo. Ela exalou, uma respiração trêmula como se tivesse segurado por anos. Eu sei. Por um momento, ficamos em silêncio, o quarto preenchido apenas com os sons abafados do tráfego do lado de fora. Então, me afastei da porta, a breve passagem pelo passado havia terminado. Cui disse, marcha. Enquanto caminhava de volta para o meu carro, senti uma mudança. Não perdãos não, isso era uma montanha que nenhum de nós estava pronto para escalar. Mas talvez o menor passo em direção ao entendimento, uma ponte entre as ruínas. O dia de ação de graças chegou, o primeiro desde o divórcio que todos nós passamos sob o mesmo teto. Para o bem das crianças, decidimos hospedá-los juntos. A mesa estava posta como sempre, mas o ar estava diferente, tenso, mais civil. Emma e Ben corriam ao redor, ajudando com os pratos e rindo de piadas que apenas eles achavam engraçadas. Marcia estava ao lado do fogão, mexendo o molho e lançando olhares na minha direção ocasionalmente. Está tudo bem? Ela perguntou quando nossos olhares se cruzaram. Sim, eu disse, meio sorrindo. Não era uma mentira, mas também não era a verdade completa. O dia se desenrolava em instantâneas, Emma explicando seu projeto de arte, Ben tentando furtar um pedaço de torta, a risada suave de Marcia quando eu o pegava. Por um breve e frágil momento, parecia quase normal. Depois do jantar, enquanto as crianças brincavam do lado de fora, Marcia e eu limpávamos em silêncio companheiro. Ela me passou um prato, nossas mãos se tocando. Isso nos surpreendeu, e recuamos reflexivamente. É estranho, não é? Ela disse baixinho, sem olhar para mim. É, eu concordei. A palavra continha 1000 coisas não ditas. Você já pensou que poderíamos? Ela hesitou, a pergunta incompleta, mas claro o suficiente. Eu encontrei seus olhos, buscando a resposta que ainda não havia encontrado. Não sei, Marcia. Talvez um dia. Mas não hoje. O rosto dela caiu ligeiramente, mas ela acenou, um pequeno sorriso resignado nos lábios. Isso é justo. Enquanto a observava, percebi que o perdão não é um presente que você dá a outra pessoa. É uma chave para a sua própria liberdade. E talvez, apenas talvez, eu estivesse começando a encontrar a minha. O inverno chegou abruptamente, cobrindo a cidade com um manto de geada e transformando as ruas em uma teia de caminhos gelados. As festas se aproximavam, o ar pesado com um tipo de alegria que parecia quase intrusiva. Para Emma e Ben, era um tempo de maravilhas, anjos de neve, chocolate quente e a expectativa dos presentes sob a árvore. Para mim, a temporada parecia mais pesada do que nunca, um eco de calor que não alcançava mais meu coração. A recuperação de Marcia foi lenta, mas constante. Ela conseguiu um emprego melhor e se mudou para um lugar menor, mais perto da escola das crianças, uma vitória modesta, mas significativa. A tensão entre nós havia se reduzido a uma trégua cautelosa, marcada por conversas cuidadosas e momentos compartilhados que tratávamos como vidro frágil. Era uma paz incômoda, mas paz, ainda assim. Pai, podemos ir escolher a árvore de Natal hoje? A voz de Ben, brilhante e esperançosa, me tirou dos meus pensamentos.
Seus olhos estavam arregalados de excitação, e Emma estava atrás dele, já vestida com seu casaco acolchoado. Claro, eu disse, bagunçando seu cabelo e pegando minha jaqueta do encosto da cadeira. Coloque suas botas e vamos sair. O carro de marcha chegou exatamente quando estávamos nos preparando para sair. Ela desceu, com as bochechas coradas pelo frio e um cachecol tricotado apertado ao redor do pescoço. Oi, ela chamou, sua respiração se formando em nuvens no ar gelado. Achei que poderia me juntar a vocês, se não se importar. Ben gritou de alegria, e Emma sorriu timidamente. Eu hesitei, mas a empolgação deles não deixou espaço para recusa. Claro, eu disse. Quanto mais, melhor. A viagem até a fazenda de árvores foi preenchida com conversas. Ben e Emma discutiam de forma brincalhona sobre a árvore mais alta versus a mais cheia, e Marcia ria, um som raro, mas bem-vindo. Por um momento, uma fagulha de nostalgia se insinuou, tocando uma parte de mim que ainda se lembrava da simplicidade do amor. Na fazenda, o ar estava denso com o cheiro de pinho e o som de risadas. Famílias se aglomeravam, agasalhadas contra o frio, carregando cidra quente e arrastando suas árvores escolhidas pela neve. Emma encontrou uma árvore que considerava perfeita salta, com ramos cheios e uma copa coberta de geada. Esta, pai, ela chamou, sua voz vibrando de alegria. Eu acenei, sorrindo enquanto Marcia se ajoelhava ao lado de Emma, ajudando-a a medir a base. A cena me aquecia, um pensamento indesejado surgindo, talvez pudesse haver mais momentos assim. Eu me afastei, observando-as e sentindo algo se mover dentro de mim, uma esperança cautelosa, desconhecida. Então aconteceu. Um grito, repentino e agudo, cortou o ar. Eu me virei para ver Ben, a apenas alguns metros de distância, escorregando em uma mancha invisível de gelo. O tempo desacelerou enquanto ele caía para trás, a parte de trás de sua cabeça atingindo o chão congelado com um estalo nauseante. O mundo prendeu a respiração. Então o caos irrompeu. Ben! Marcia gritou, correndo em direção a ele enquanto eu corria para a frente. Os olhos de Emma estavam arregalados de terror, paralisada ao assistir seu irmão desmoronar. Eu alcancei Ben primeiro, minhas mãos tremendo enquanto o virava suavemente. Seus olhos estavam fechados, as pestanas escuras contra suas bochechas pálidas. Um fino filete de sangue escorria de onde ele havia batido a cabeça, uma linha vermelha manchando a brancura da neve. Chame o 911, eu gritei, minha voz falhando. Marcia procurou seu telefone, lágrimas escorrendo por seu rosto. Emma se ajoelhou ao meu lado, alcançando a mão de Ben como se pudesse fazê-lo acordar. Ben, por favor, ela sussurrou, sua voz trêmula. Por favor, acorde. Os minutos se estenderam em uma eternidade até que o lamento das sirenes atravessou o ar. Os paramédicos chegaram, seu calmo treinamento em nítido contraste com o pânico que me consumia. Eles tiraram Ben dos meus braços, deitaram-no em uma maca e o prenderam com faixas que pareciam apertadas demais, finais demais. Marcia se agarrou a mim, seus soluços abafados contra meu ombro, mas eu mal a sentia. Eu estava entorpecido, distante, flutuando em algum lugar acima da cena. O hospital era um borrão de corredores estéreis, o bip rítmico das máquinas e médicos cujos rostos estavam cuidadosamente compostos. Horas passaram, minutos se misturando enquanto estávamos sentados em uma sala de espera que parecia uma jaula. Um médico apareceu, os olhos cansados, o tipo de exaustão que falava de batalhas lutadas e às vezes perdidas. Sr. Keller, Sra. Keller, ele começou, e o uso de senhora parecia uma ferida antiga e jagada reabrindo. Seu filho sofreu uma lesão cerebral traumática. Fizemos tudo o que podíamos, mas as próximas 24 horas serão críticas. Marcia se desmoronou ao meu lado, seu corpo tremendo com soluços que pareciam vir de um lugar mais profundo do que a dor. Emma estava encolhida em uma cadeira, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Eu a abracei, puxando-a para perto, sentindo o peso frágil de seu pequeno corpo. Fomos autorizados a ver bem, a visão dele quebrando algo dentro de mim que eu não sabia que ainda poderia se despedaçar. Tubos e fios o envolviam, um suave bip marcando o tempo com suas respirações rasas. Eu peguei sua mão, desejando que ela aquecesse sob a minha.
Marcia estava do outro lado da cama, seus dedos tremendo enquanto afastava uma mecha de cabelo de sua testa. Bem, estamos aqui, ela sussurrou, sua voz rouca. Por favor, querido. Por favor, fique conosco. Horas passaram em um nevoeiro de orações sussurradas e lágrimas silenciosas. Eu observei a primeira luz da aurora entrar pela janela, lançando longas sombras pela sala. O bip das máquinas vacilou, um soluço no ritmo que enviou uma onda de pânico por mim. A enfermeira chamou o médico, seus sussurros apressados confirmando o que meu coração já sabia. O último bip constante parou, então se tornou uma nota plana e interminável. A sala parecia cair em silêncio, o mundo se dobrando sobre si mesmo. Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar. Marcia gritou, um som que quebrou o silêncio e ecoou pelo corredor. O corpo de Emma tremia, suas pequenas mãos se agarrando às minhas como se pudesse nos ancorar em uma realidade que estava escapando. O médico falou palavras que eu não conseguia ouvir, uma sequência de condolências e desculpas que não significavam nada. Eu olhei para Ben, meu filho, meu garoto alegre e risonho, e senti o mundo se inclinar e desmoronar. A dor, quente e sufocante, pressionava até que eu pensei que poderia desaparecer sob ela. Naquele momento, os pedaços quebrados da nossa família se reuniram não em cura, mas em uma perda compartilhada e incompreensível. Marcia e eu nos alcançamos, não como amantes ou mesmo como amigos, mas como pais lamentando a mesma dor indizível. A trégua que havíamos construído, as tentativas cuidadosas de reconstruir, pareciam vazias agora. Perdão, redenção, nada disso importava. Tudo o que restava era a crua e irrefutável verdade que a vida, tão frágil e efêmera, havia roubado o que amávamos mais. No silêncio que se seguiu, permanecemos juntos, despedaçados além da reparação.